porque a gente imagina que a envergadura moral de Jesus, a presença luminosa de Jesus, o impede de externar o que vai na alma. E Jesus, presciente de tudo que ocorre no coração dos seus discípulos e dos seus filhos de coração, né, porque ele nos toma como filhos, irmãos menores, ele só fica observando Pedro. Assim como eu imagino que ele fica nos observando quando a gente fala, olha, eu estou na sua seara, eu vim fazer, né, vim ajudar a sua seara. E no primeiro momento de dificuldade, nós temos uma postura muito parecida com a de João Pedro, né, de Simão Pedro. Até que ele compreende, até que ele entende, né, o que está por detrás das exigências de um apostolado, o que está por detrás do seguir Jesus. E Emmanuel vem falando disso nessa mensagem, né? Ele escolhe essa mensagem justamente para dizer o seguinte: eu vou procurar ler na íntegra, parando para fazer essa reflexão, porque a mensagem de Emmanuel é a mensagem de Emmanuel, né? Então ele começa dizendo assim: aprendizes do Evangelho. E aprendizes do Evangelho somos todos nós que aqui nos encontramos buscando Jesus. Não importa se você é o trabalhador da casa, que aplica passe, que vai para a reunião mediúnica, ou vem aqui na frente fazer uma palestra, ou desenvolveu parte do projeto social da casa ou não. Mas todos nós somos aprendizes de Jesus à medida que nós o buscamos para orientar a nossa caminhada, né? E nos dizemos: sou o seu seguidor, apoio-me em ti. Então, aprendizes do Evangelho, diz Emmanuel, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Toda vez que nós estivermos esperando facilidades humanas, facilidades no dia a dia, porque nós já estamos entregando o nosso coração a Jesus, elaborando esse caminho de luz em direção ao conhecimento de nós próprios, esperando as facilidades, esperando que a nossa família seja perfeitinha. Nada acontece mais na minha casa, porque eu estou com Jesus. Então a gente tem que se relacionar muito bem. Os filhos não dão problemas, as noras e os genros que entram não trazem problemas. E quando trazem, eu vou brigar com Jesus, feito Simão Pedro. Não é possível, né? É engano, como ele diz. Se nós esperarmos facilidades financeiras, se esperarmos uma saúde integral, sem problemas naturais, nós estaremos equivocados, né? Então, não tem privilégio, não tem favorecimento, não tem benefício, não tem. Mas, Emília, como é que é então? Calma, né? De qualquer maneira, quando estamos com Jesus, sempre somos beneficiados. Sempre. Sempre tem a luz do esclarecimento, sempre tem a força ativa que nos invade para que a gente resolva os problemas, para que a gente saia dos obstáculos, vença, né, todos esses obstáculos, para que a gente se encoraje diante de todo e qualquer desafio, porque ele não nos desampara. Mas essa mensagem, ela diz com clareza: entenda, aprendiz do Evangelho, seguidor de Jesus, facilidades você não vai ter. Por quê? Porque nenhum espírito encarnado no plano terreno, nenhum de nós, salvo os missionários, e a gente não pode apontar sequer meio missionário hoje ou um inteiro. Entre nós, nessa assembleia, somos todos espíritos imortais, endividados com a própria consciência, trazendo em nós as marcas da história que escrevemos através das sucessivas encarnações, e estamos inseridos num contexto de provas e expiações que, por si só, nos traz os desafios naturais de estarmos aqui. Aí a gente acrescenta o desafio de ser neste mundo o que esse mundo não é, né? Viver as palavras do Cristo num mundo que não aceita as palavras do Cristo. Um mundo que vive a guerra,
que vive as contendas, que vive o desequilíbrio, que vive a busca incessante pelo prazer, pela aquisição dos bens materiais. Um mundo que ainda, a grosso modo e na massa, busca o ter. Ter uma posição social, ter mais dinheiro na minha carteira, ter isso, ter isso, ter isso, ter aquilo, e ter até o que não tem ainda. Porque se aparecer amanhã, eu quero ter. Em detrimento do caminho que Jesus nos pede para percorrer. Ser. É difícil, né? Então, além de tudo aquilo que eu trago como compromisso com a minha consciência e compromisso de resgate, restauração, reorganização em relação aos meus familiares, porque são o núcleo mais próximo de mim, e ao núcleo social no qual eu estou inserido, já é um trabalho. Quando eu acrescento estar lidando com a verdade, com a boa nova, com aquilo que o Cristo nos prega de verdade, de amor, de busca da moral e da ética, aí nós nos colocamos como alvo das trevas que circulam ainda no nosso planeta. Então nós temos os nossos desafios e os desafios a vencer porque seguimos o Cristo. É compensador? Não tenha dúvida. É compensador? Não tenha dúvida. A tua alma é capaz de sentir. E esse é um processo que, por mais que eu, qualquer um de nós que um pouco mais de tempo se coloca no caminho de seguir Jesus e procurar fazer aquilo que ele nos orienta, os benefícios que a gente já vê na própria vida, apesar de, porque diariamente, assim como na sua vida, na vida do meu companheiro, na vida daqueles que eu amo, surgem desafios, na nossa também surge. Né? E a gente é testado diariamente. Por quê? Porque ao discípulo de Jesus, ao aprendiz do Mestre, não é pedido apenas que enfrente os desafios da vida material para ressarcir a sua consciência, mas é exigido de nós, porque a gente passa a entender a necessidade disso, um desenvolver tolerância, respeito, renúncia, palavrinhas difíceis, né? Você vai aí fora, o mundo está totalmente intolerante. Qualquer coisinha que você faça, parece um pavio que estava aceso e que de repente explodiu porque tinha pólvora mais para baixo. As pessoas estão... A gente tem que tomar muito cuidado para estar na sociedade, muito preparado para estar nela, para que o nosso próprio íntimo, as sombras, as nossas dificuldades pessoais, elas não se apresentem intempestivamente diante de uma situação inusitada, né? Fala, nossa, perdi o equilíbrio. Não devia ter feito. Não devia ter dito. Aquilo me pegou de surpresa. São os desafios do dia a dia. Né? E a nós, esses desafios, às vezes, vêm num peso maior. Aí você fala, caramba, aí você faz igual Simão Pedro. Fala, Jesus, chega perto aqui, por favor. Não está dando, não. E ele lá em cima, ou onde ele estiver, ele fala, aguenta mais um pouquinho. Faz parte. Né? E Emmanuel diz assim, o Senhor, na sequência, né? O Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado o esforço contra as sombras até a vitória final. Jesus está garantindo que vai ter pedra, vai ter fogo, vai ter de tudo. Enfrenta. Eu estou aí, do teu lado. Estou te dando força. Estou te incentivando. Porque lá no fim, a felicidade tão almejada será atingida, será alcançada. Através desse esforço continuado. Quando ele olha para Simão, entende tudo que está dentro da cabeça do Simão e do coração do Simão, ele gera
entre Simão e os próprios apóstolos, ali naquela série, né, traduzindo em imagens alguma coisa que a gente deve imaginar que deva ter ocorrido, uma pequena parábola com 3 ou 4 palavras, e é uma coisa que ele não faz diretamente para Simão, mas ele faz mentalmente, emocionalmente para Simão, e traz todos os discípulos e dizem: vai acontecer mais vezes. Eu vou testar a sua fé em mim, no Pai e em você. Continua firme. Eu jamais te abandonarei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Com vocês eu sempre estarei. E quando eu não estiver presente, porque hoje eu estou presente em corpo físico, eu prometo que eu lhes enviarei alguém que vai ficar com vocês para sempre, acompanhando passo a passo. E nós, estudando um pouco a doutrina espírita, aprofundando no conhecimento que ela nos traz, nós sabemos que o grande consolador prometido por Jesus é o esclarecimento. Esclarecimento esse que a própria doutrina dos Espíritos nos oferece hoje. Revivendo todas as passagens evangélicas e trazendo para nós, né, o cristianismo redivivo na sua pureza, na sua integralidade de amor, de respeito, de acolhimento das diversidades, e permanecendo conosco, porque este não vai embora. O conhecimento adquirido fica comigo, o conhecimento adquirido fica com você. Ele renova, ele dá forças, ele engrandece e ele faz com que a gente siga adiante, apesar de. Continua Emmanuel: o cristão não é flor de ornamento. O cristão não é um vasinho que fica ali em cima da mesa ornamentando um local, né? É sal da terra. É algo que força, né? Que é a força da preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Então Jesus está nos dizendo, entendo eu, é lá fora, é no mundo, não é trancado dentro de uma casa de oração. Porque ser cristão aqui dentro é fácil, né? Não, seu Miguel? Aqui é bom, né? Todo mundo me ama, todo mundo me gosta, todo mundo fala: Maria Miriam, você é uma palavra boa, você tem uma energia boa. Pergunta para minha filha caçula se eu tenho uma energia tão boa assim. Quando os nossos problemas de convivência nos apertam dos dois lados, a ponto de ficarmos dias sem nos falarmos, e não é falta de amor, é falta de entendimento. Ela vive num mundo, eu vivo no outro, e se a gente não abre mão das nossas particularidades, a gente não encontra o caminho do meio para a relação. É o sal da terra. Ah, mas eu vou esperar que ela venha até mim. Lê do engano, sou eu que tenho mais informação, mais capacidade, mais entendimento. A parte que mais sabe, a parte que maior consciência tem, é a parte que deve fazer e empreender o caminho da reconciliação. O outro não está pronto. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece de qualquer dúvida, nos fala Emmanuel. Emmanuel cita uma frase de Jesus que serve demais para esse momento. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós nos equivocamos durante todos esses tempos. Então, tome a sua cruz. Ele diz: eu tenho a minha, eu estou mostrando para vocês qual é a minha cruz. E não é só a cruz simbolizada no madeiro que o reteve pregado, mas é a cruz da caminhada. Todos os testemunhos que a vida de Jesus nos traz diariamente. A maneira como ele lidou com todos aqueles que lhe foram adversários, que lhe foram opositores. O dia que ele pede para Simão Pedro: Simão, embainha a tua espada. Vai fazer o que com ela? Vai ser do mundo de novo? Embainha a tua língua felina. Se precisar, corta ela. Ou como o Chico dizia, bota um copo d'água dentro da boca para não falar besteira.
esse, né, é essa a exigência. Como é que nós poderíamos compreender a rogativa de Jesus? Ama o teu inimigo. E provavelmente ele disse isso para os apóstolos, né, exatamente nessa cena, onde Simão Pedro, todo nervosinho para defender o mestre e defender os interesses e os conceitos que ele carregava em si, ele tira a espada para defender Jesus dos romanos que o vêm aprisionar. E Jesus tira de Pedro a ideia e fala: embainha a tua espada. A nossa guerra não é vencida com a espada. Não é cortando a carne do outro, não é lhe tirando um pedaço ou lhe tirando a terra, que o reino de Deus vai se instalar na terra. Mas é cortando o que você traz de mal no seu coração. Ou porta estreita, né, gente? Porta difícil. Essa é a grande chamada, né? O conhecimento, o autoconhecimento, a necessidade de nós olharmos para dentro e observar a sombra e o que tem de mal aqui, para cortarmos isso. Que a espada seja usada para esse corte. Ore por aqueles que te perseguem. Quando a gente é perseguido, a gente é magoado, ofendido, alguém fala mal de nós, nós somos injuriados, o que nós fazemos? A gente destila o ódio, a gente destila tudo que é de bom sobre a pessoa, né? A gente vai buscar no fundo do baú, e o pior, a gente se acumplicia com alguém que também não gosta do fulano ou do ciclano, e fala: vem cá, vem dar força para a minha raiva, para o meu revide, para a minha vontade de... E Jesus fala: ora por eles. Se você não consegue se aproximar para amá-lo, ora por ele. Tenha um diálogo franco, se você puder. Diga a ele a tua verdade, mas não levanta a tua mão contra o teu irmão. É teu irmão. E hoje a doutrina dos Espíritos nos explica, nos esclarece o quanto somos todos irmãos. O irmão que lá fora ainda saca de uma arma para tirar a vida de alguém, é meu irmão, é teu irmão em humanidade. É alguém que merece a nossa compaixão. Apesar de nós termos que lidar com a revolta natural que ainda habita o nosso ser, porque é uma cena que nos indigna, que tira das nossas entranhas esse sentimento de injustiça. Porque nós somos feitos para o amor, nós somos amor. Estamos desvirtuados na essência, no sentido de expressar esse amor de uma forma equivocada, e até mesmo na maternidade, na paternidade nós fazemos isso. Nós nos equivocamos em relação à maneira de manifestar amor aos nossos filhos. As gerações últimas têm se negado o papel de pai e de mãe, inúmeras vezes, para se colocar num papel de amigo do filho, com uma permissividade muito grande. E nós temos aí, sem generalizar, ok? Não estou generalizando, a gente está pondo um olhar numa parcela de pais, porque nós encontramos também pais mais amadurecidos que reconhecem o verdadeiro papel, se distinguem na maternidade e na paternidade do meu pai, que para que tivesse uma filha com moral, com integridade, com honestidade, usou de força, de brutalidade, de agressão. E esses pais mais amadurecidos conseguem impor o limite, o respeito, através de diálogo, através de entendimento, com um caminho muito salutar. Mas eu falo de uma parte outra de pais equivocados que carregam em si uma distorção do que seja o verdadeiro amor. E que fazem um caminho cujas consequências virão com o tempo e que serão consequência, né, das próprias atitudes e serão motivo de renovação, não tenha dúvida. Porque se não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Encontramos hoje uma parcela significativa de pessoas que escolhem já o amor, já buscam
o seu aperfeiçoamento, o seu crescimento. Não é a maioria, gente, né? Mas a gente já consegue entrever o raiar da nova era com mentes mais conscientes, espíritos mais lúcidos, compreendendo um pouco mais qual é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Para que eu estou numa casa de oração? Por que eu sigo Jesus? E no quadro geral, Emmanuel diz, se você segue Jesus para sentar aqui, buscar uma cura espiritual, se beneficiar, preste atenção, se não houver um movimento interno, real e verdadeiro, de entendimento profundo, você pode se beneficiar, mas é temporário. Até que a mazela interior, até que a verdade interior seja realmente vista, entendida e modificada. Nós não estamos aqui de passagem, a gente não está aqui, não é passagem, para nos beneficiarmos, para termos uma vida de delícias. É equívoco, né? Se nós estamos tendo um período de tranquilidade, que nós possamos ser gratos a isso. Porque períodos de tranquilidade, de serenidade, onde todos os setores da nossa vida estão organizados, é uma bênção para ganhar forças, para ganhar equilíbrio para a próxima etapa. Me lembro de ter escutado da Dona Terezinha uma vez, acho que aqui mesmo nessa casa, me veio agora à mente, se eu não me engano foi ela que comentou numa palestra, que muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira lendo a doutrina espírita, olhando ali, todo mundo está em provas, expiações, todo mundo tem dificuldades, e a gente passa uma vida inteira falando, mas a minha vida é boa, minha vida é tranquila, eu não tenho nada, está todo mundo sofrendo, mas eu estou bem, minha família está bem, meus filhos estão bem. E ela me disse assim na época, às vezes a gente tem uma encarnação inteira de preparação, de tranquilidade, para entrar em contato com conteúdos e experiências que fortalecem o nosso interior, para que a gente seja forte o suficiente para encarar o verdadeiro testemunho. E às vezes o testemunho, ele chega no final dessa existência. E às vezes ele não vem nessa existência, ele vem na outra. Porque a lei de Deus é uma lei sábia, né? E é uma lei que diz a cada um de nós, estamos num processo de evolução. Ninguém é perfeito ainda. Nós não somos só sombras, nós também temos virtudes já desenvolvendo, né? Alguns virtudes mais desenvolvidas, já mais aparentes, outros de nós vislumbrando essas virtudes, pelo próprio processo de evolução. A nossa jornada ainda até a felicidade real, verdadeira, que nos é concedida pelo Pai, através do esforço que vamos fazendo em cada nova etapa que nos é oferecida, essa nós vamos desfrutar. Quando? A jornada é longa. Agora, a consciência que podemos adquirir hoje de que não tem ninguém que é nosso Salvador, nem Jesus é nosso Salvador. Já foi o tempo que acreditávamos que Jesus veio salvar os nossos pecados derramando sangue na cruz. Isso é do século passado, da época que a gente acreditava, né? Jesus está aí, sim, como Salvador da humanidade, porque Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você empreender a jornada que eu empreendi, você chega onde eu estou. E que jornada é essa? A jornada do autoconhecimento, a jornada do enfrentamento das dificuldades, a jornada do encarar-se a si próprio, né? De ganhar consciência. Você não é um corpo de carne ambulante, você é um espírito eterno, imortal, que se manifesta através de um corpo de carne que está durando um pouco mais. A gente está vendo pessoas de 95, 98, 100 anos lúcidos. O corpo, às vezes, não faz mais os movimentos que deveria, porque é natural, a máquina,
mas você vê ali o espírito lúcido atuando de uma maneira precária, às vezes, do ponto de vista da fisiologia, mas completamente lúcido e consciente na manifestação das suas qualidades espirituais. Conscientes. É essa consciência que o Evangelho vem nos chamar. A consciência de quem é você, qual é o objetivo de você estar aqui, qual é o sentido da tua vida e qual é o propósito dela. Sentido de vida é algo que está ligado diretamente ao talento que eu possuo. Quando eu descobri isso, fez um sentido muito grande para mim e foi muito bom. Né? É aquilo que eu tenho de melhor. Todos nós temos um talento. E esse talento é o que me distingue, né, do outro. Qual é o teu talento? E quando a gente descobre qual é o nosso talento, aquilo que a gente faz com muito amor, faz com facilidade, faz com prazer, faz com alegria, né? Mesmo que não seja para ganhar dinheiro, porque nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de sentido de vida. Quando nós fazemos isso, e nós fazemos isso contribuindo com a nossa sociedade, no bem comum, nós ganhamos um propósito. E, com certeza, somos mais felizes, apesar de todas as adversidades. Me lembrei de uma situação, a gente chamou, eu nem a conheci, eu a conheci de nome, Elzinha do Café. Foi esse o nome que eu... E eu tenho ela na minha mente como uma senhorinha extremamente doce, eu não a conheço. Estávamos num treinamento dentro de uma empresa, isso antes das Torres Gêmeas caírem, faz muito tempo já. E nesse treinamento, eu e duas companheiras que elaborávamos o treinamento, nós fizemos uma dinâmica com o grupo e o grupo de líderes e gestores de uma empresa que estava localizada em São Paulo, uma empresa que ocupava um prédio inteiro de 12 ou 13 andares. Então, imagina uma empresa que se estabelece com todos os setores dela, em 12 ou 13 andares, e nós estávamos focando qualidade de vida para a liderança. Então, ali naquela sala de treinamento, só tinha gerente, gestor, diretor e líder de setor. E fizemos uma dinâmica, que eles pudessem escrever numa pequena filipeta de papel o nome de uma pessoa da empresa que o havia marcado pelo seu comportamento. Foi quando a gente descobriu a Elzinha do Café. Porque, praticamente unânime, nós recebemos o nome da Elzinha do Café. A gente foi abrindo e foi lendo. Elzinha do Café, Elzinha do Café. Eu falei, mas o que essa mulher faz de tão bom assim? Né? Ela estava totalmente integrada no seu sentido de vida, desenvolvendo o seu propósito. Essa mulher fazia um café com tanto amor, porque não era o café, né? Era a maneira como ela oferecia o café, desde o gerente do setor até o funcionário menor do setor, a ponto de marcar toda uma liderança. Entende o que eu quero dizer de sentido e propósito de vida? E quando nós temos tudo isso acoplados, ligados, unidos ao propósito maior da vida plena que Jesus nos convoca, não tem para ninguém, né, gente? Sabendo que tem todo um monte de desafios a empreender. Seu carro pode ser roubado? Pode. Como é que você vai lidar com isso é que é a questão. Você pode ser traído pelo seu melhor amigo, sua melhor amiga? Pode. Ah, mas Emília, isso não é justo, Emília. Eu trabalho tanto para Jesus. Tudo bem. É por isso mesmo que Jesus te traz essa prova, para ver como é que você lida com a traição. Quais estão os seus sentimentos? Como é que você vai lidar com tudo isso? Não é? Mediante afirmativas tão claras, continua Emmanuel nessa mensagem, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Deu para entender? No quadro geral, deu para entender, né? Emmanuel falou, olha, eu vou abrir geral aqui. Abrir geral, a nossa vida não é de facilidades. As facilidades que nós temos que aprender a ter gratidão.
E as dificuldades que a gente tem que aprender a ter gratidão. Né? Gratidão é uma palavra que hoje está sendo pesquisada e avaliada, né, como postura íntima modificadora dos nossos processos neuronais. Não precisa nem ser religioso, estar numa sala de um centro religioso para a gente falar de gratidão. O poder da oração, o poder de uma meditação, o poder de um sentimento de gratidão. Né? E se você não sabe como fazer, faz o seguinte, no final do teu dia, hoje começa isso. Abre um caderninho da gratidão. Né? Chega em casa e se pergunte ao final do dia, antes de você fazer a sua oração, por que valeu a pena o dia de hoje? Faça essa pergunta e encontre só 3 coisas pelas quais valeu a pena o teu dia. Anota no caderninho. Daqui 1 ano você vai ler para você ver quantas coisas que acontecem na nossa vida para nós sermos gratos. E se você faz esse exercício só uma vez por dia, você vai ganhando consciência de como essa vida, apesar de difícil, apesar de altamente exigente, de ser uma vida desafiadora. Né? Nós estamos sofrendo desafios que não são fáceis de enfrentar. A gente nunca enfrentou. Nós estamos enfrentando um dos desafios maiores, que é termos dentro do nosso lar a depressão, a ansiedade enquanto patologia, porque a ansiedade normal todo mundo tem, mas a ansiedade patológica, que gera uma crise de pânico, que gera uma paralisação da vida do indivíduo. Nós estamos tendo dentro dos nossos lares a incidência maior de suicídio. E se não nos apegarmos a Jesus, a Deus, aos nossos protetores espirituais, no entendimento de que esses desafios estão nos convocando a mudar os nossos valores, os nossos conceitos e o que norteia a nossa vida, nós podemos ficar na fila do passe, a gente pode ficar dentro de uma casa espírita 40, 50 anos, amenizando as consequências, mas não modificando absolutamente nada. Né? E a convocação é para que a gente se modifique. Ninguém se aproxime de Jesus, completa Emmanuel, sem o desejo sincero de aprender e se melhorar. Podia encerrar aqui, né? Ninguém se aproxime de Jesus para pedir, Jesus, promove a cura, por favor? Não. Jesus, me auxilia a me melhorar. Me dá forças para eu me conhecer, para eu entender o que é que eu preciso modificar. Porque já foi o tempo em que eu dizia, fulano, muda para eu ser feliz, por favor? Porque é o que a gente faz. Ô ciclano, você faz um negócio muito ruim, vê se você muda isso, porque assim a minha vida fica boa. É equívoco, né? Então eu vou tirar esse fulano lá dessa cadeira, vou tirar o outro daquele, não, porque mudando essas figuras, a nossa sociedade fica boa. Não fica. A sociedade se modifica a partir de você, a partir de mim, é do pequeno, do micro para o macro. Se cristianismo é esperança sublime, porque quando a gente entra numa casa dessa, a gente vem buscando esperança. A gente vem com a esperança de que as coisas se modifiquem, melhor dizendo. Né? A gente vem buscar amor, acolhimento, a gente vem buscar lenitivo para as nossas dores físicas e morais. Tá? Se cristianismo é tudo isso, e é tudo isso, porque a mão de Jesus, as mãos de Jesus estendidas sobre nós estão até hoje. Nós não vemos, mas elas estão. Cristianismo também é trabalho, sacrifício e aperfeiçoamento incessante. Que nós saiamos daqui hoje, se a gente sair daqui hoje entendendo só essa parte do pós-vírgula, eu fiz a minha tarefa de nos conscientizarmos a partir de mim mesma, porque nós estamos aqui falando, estamos ouvindo e estamos no processo evolutivo igual todos aqui nesta sala. Que nós nunca nos esqueçamos
que encontramos em Deus e em Jesus o lenitivo para as nossas dores, que encontramos em Jesus e Deus e numa casa espírita, numa casa de oração, o acolhimento, o amor, o incentivo que precisamos, mas que a gente não esqueça que é necessário trabalho, sacrifício e aperfeiçoamento constante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Então, Emmanuel encerra a mensagem dizendo isso. Jesus que era Jesus, Espírito puro, Espírito que, antes do nosso planeta Terra ser uma bola incandescente escapada do Sol, um monte de matéria incandescente, antes disso Jesus já era Espírito de luz, já era Espírito perfeito, que fez a caminhada que nós estamos empreendendo nos primeiros passos. Um Espírito tão potente em matéria de expressão de amor, que o Pai ofereceu para ele a oportunidade de dirigir, comandar e governar um planeta chamado Terra. Quando ele encarna na Terra, ele é o amor encarnado, é a luz encarnada. Impossível não imaginar o choque elétrico, energético que os mais sensíveis puderam desfrutar no momento de Jesus passando por todas aquelas estradas do Oriente, mandando e esparramando a sua mensagem. Quando nessa série The Chosen, e que eu recomendo que vocês assistam, ela é histórica, ela não vai para campo nenhum da religiosidade, e ela traz com uma certa maestria diálogos muito lindos e cenas muito bonitas. E a cena da mulher hemorrágica, que há 12 anos está com sangramento, tolhida de uma sociedade arcaica que menosprezava e que considerava a mulher impura quando ela menstruava, que a afastava. Quando aquela mulher vence uma multidão de homens, porque normalmente quem cercava Jesus eram homens, e ela tem que vencer conceitos, preconceitos e toda uma sociedade. Quando aquela mulher se arrasta praticamente no meio daqueles homens e toca aquela cordinha do manto de Jesus, que é uma cordinha específica do povo hebreu, né, que tem lá toda uma simbologia, e ela cai e sente que a transformação ocorreu. Naquele momento, Jesus, no meio daquele tumulto, ele se vira e diz: quem me tocou? Virtudes saíram de mim. É lindo demais, né? É muito lindo, muito lindo. Mas ela teve que sofrer praticamente 12 anos com a doença e com a perseguição. Encerrando a nossa fala, agradecendo mais uma vez a Deus, principalmente a Jesus, o nosso mestre, pela oportunidade de estar nessa casa, de recordar, de trazer para o meu coração e para a minha mente lembranças tão carinhosas de alguns anos atrás, de rever seu Miguel. É uma alegria muito grande no coração. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe e que nós abracemos verdadeiramente a nossa cruz e sigamos confiantes nele. Que assim seja. Então vamos orar para aqueles que não têm casa, que estão na rua, aqueles irmãos que estão com ódio, se vingando, conforme nós ouvimos a mensagem daqui, né? A mensagem foi muito clara, muito linda, muito perfeita, a respeito de postura de um espírita, de um cristão. E muitas vezes nós estamos realmente equivocados. E a nossa oração é pedir a Deus, nosso Pai, que nos ilumine, que nos inspire sempre na direção do bem, na prática do amor, do perdão, que nos dê esse entendimento, essa luz, essa força. Porque as coisas materiais, como disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais será acrescentado, é resultado desta postura, deste entendimento.
Por isso nós agradecemos tudo aquilo que vem em nosso benefício, e nem sempre as coisas são como nós queremos, mas como devem ser. Graças a Jesus, graças aos nossos mentores, Dr. Bezerra de Menezes, protetor dessa casa espírita. Estamos falando do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que é a nossa casa-mãe, aqui no espaço da Instituição Amélia Rodrigues, que é uma creche berçário. Em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, consideramos a nossa reunião encerrada para que todos nós sigamos em paz. Que assim seja.